Beleza. Então, estamos gravando. Bom dia a todos, todas novamente. Bom, vamos então continuar, né, nossa discussão nessa manhã fria e sonolenta, né, de uma sexta-feira. Mas que nada, logo a gente, apesar de que no presencial a gente vai ter que talvez acordar ou se preparar mais cedo, mas pelo menos a gente vai ter esses momentos de interação mais efetivos, né? Esperamos que isso seja um momento muito breve e com segurança, com certeza. Bom, pessoal, tivemos alguns desencontros, mas eu acho que até agora vocês estão com os conteúdos lá disponíveis do SIGA e tem as aulas gravadas do que a gente comentou, do que a gente falou. Estamos tentando manter a dinâmica de aulas síncronas e assíncronas como a gente tinha combinado, mas claro, como eu falei para vocês, depois do período ali da primeira avaliação, a gente pode modificar algumas coisas, fazer uns recombinados, alternar algumas coisas, porque a ideia é que a gente reajuste para que vocês aproveitem ao máximo, né, a disciplina, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão fazendo disciplinas com conflito de horário, então isso é normal, né, nesse período remoto, né, eu só recomendo, e aí deixo registrado aqui na gravação, que acompanhe todas as gravações, assista às aulas. Nossas aulas de sexta-feira síncronas vão ficar dedicadas majoritariamente à resolução de atividades, né, então a gente vai discutir as atividades, tirar as dúvidas, e aí, claro, vão surgir mais dúvidas, né, então a ideia é que vocês aproveitem esses momentos aí para esclarecer esses pontos, tá? A ideia da aula assíncrona ficar a semana é que vocês possam aproveitar. Além do que, eu estou deixando lá alguns capítulos específicos para leitura. Tá? Então, vocês vão ver que eu deixei já um capítulo para esses dois primeiros assuntos. Não são os capítulos inteiros que a gente está abordando, mas eu deixei o material completo, aí vocês vão selecionando o que a gente efetivamente abordou. Lá tem muita parte de matemática, né? Muita parte de equação, muita parte mais algébrica da coisa, a gente não está abordando isso, mas tem lá como informativo, se alguém quiser ler para complementar, é sempre interessante. De qualquer forma, é uma base para vocês estudarem, né, os assuntos junto com as aulas, videoaulas, para que a gente possa resolver os exercícios, tá? Hoje também nós temos a Valentina, que é a prática docente, né, mestranda que faz prática docente aqui na disciplina, né, então ela vai acompanha a gente aí durante toda a disciplina. Já na semana que vem, uma das aulas, lá, temos a câmera, eu não sabia se ela conseguia ligar a câmera, mas já que ela conseguiu ali, então, né, Valentina, quer dar um oi, Valentina? Sim. Oi, pessoal. Eu estou aqui no ônibus do PTI, porque estudante de mestrado é a mesma coisa, quase que da graduação. Eu vou estar acompanhando vocês nas aulas. A aula que vem eu vou estar ministrando um pouco da disciplina, aí eu vou deixar meu correio para o que vocês quiserem contactar, qualquer dúvida na que eu possa auxiliar vocês, estou sempre à disposição. Então, a gente vai estar se falando. E, bom, vamos continuar com a aula, então. Beleza, obrigado, Valentina. E a ideia é essa, pessoal. A Valentina está aqui para ajudar a gente, para facilitar essa comunicação, para que vocês possam tirar dúvidas com ela também. Então, a gente está aqui com um propósito maior de conversar e de conseguir deixar a disciplina mais clara possível, ser mais, né, um aprendizado mais eficiente possível para vocês, né? É isso mesmo. Então, beleza. Pessoal, se vocês tiverem algo a colocar, fiquem bem à vontade, tá? O pessoal, imagino que daqui a pouco vai entrando aí durante a aula, né? Então, fiquem bem à vontade para interromper, para fazer as questões, inclusive sobre a aula passada, né? Se tiverem alguma dúvida, eu só vou retomar aqui rapidinho nesse começo. Eu deixei, né? Porque eram duas atividades, aí eu deixei gravado, né? Para que vocês tentassem resolver. Eu não sei se tentaram ou não. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui algumas orientações sobre as atividades, né? E aí depois a gente vai dando continuidade para o assunto dessa semana, que foi de propriedades periódicas com as aulas assíncronas, tá? Vocês têm lá na primeira aula os meus contatos, né? Então podem me procurar aí quando precisarem, de qualquer maneira, que eu esclareço as dúvidas de vocês também pelos e-mails sem problema nenhum, tá? Então, isso é tranquilo.
Olá, bom dia. Bom, então, Bom dia, professor. tudo bom? Qual é a nossa ideia, né? Vamos retomar um pouco o que a gente falou na aula passada. Eu deixei duas atividades para vocês, e aí, como eu não sei, né, se vocês conseguiram fazer ou não, eu vou deixar alguns indicativos dessa atividade, sobre a resolução mesmo delas, para que vocês depois tentem desenvolver. E aí, claro, se vocês quiserem tirar as dúvidas, podem tirar. Se vocês entenderam tudo também, tranquilo, tá? Eu não vou ficar, não são atividades avaliativas, não vou ficar cobrando que vocês tenham feito, né? Cada um vai ter a sua maneira de aprender e de entender as coisas. Lá no material que eu deixei para vocês à disposição, tem, né, explicações mais detalhadas sobre isso. A primeira coisa que ele fala, que ele pergunta aqui, é sobre o aumento do número de linhas em relação ao átomo de hidrogênio. Então, vamos lembrar que o nome dessas imagens aqui são espectros de linha, né? E esses espectros de linha, eles são decorrentes, ou seja, eles são obtidos a partir daquilo que a gente viu se eu souber voltar a fazer linha reta, ajuda. A partir do que a gente viu da semana passada, né? Que é a transição eletrônica. Então vamos lembrar lá, né? O elétron está num nível, vamos supor que seja o nível 1, e esse nível vai ser o nível fundamental. Se eu der energia para ele, ele vai para um outro nível que é chamado de nível excitado. Esse nível excitado, ou estado excitado, pode ser o nível 2, pode ser o nível 3, pode ser o nível 4, por aí vai, tá? Independe aí vai depender da quantidade de energia, mas para nós independe de qual seja. O importante é que ele foi para um outro nível. Então, vamos supor que ele esteja lá no nível 2. Tá? Aqui está o nosso elétron. Se o nosso elétron está ali no nível 2, vou aumentar um pouco. Aqui. Se o nosso elétron está ali no nível 2, vamos lembrar que esse nível é nível excitado. Se é nível excitado, significa que ele não vai ficar ali para sempre. Ele vai ficar ali porque eu dei uma quantidade de energia, mas o de menor energia, o mais estável para ele, é o menor, ou seja, onde ele estava, né? Onde ele conseguia estar. Então, a tendência é que ele retorne ao nível fundamental. Este retorno ao nível fundamental, ou ao estado fundamental, que vocês vão encontrar mais como estado, né? Significa que, se eu dei uma energia e ele subiu para esse nível 2, quando ele voltar, ele vai emitir energia. Então, esse retorno é associado a uma emissão, né? Ele vai liberar energia. Ok? Se ele vai liberar energia, cada uma dessas linhas aqui é decorrente de uma liberação de energia. Então, por que aqui o hidrogênio tem essa quantidade de linhas, o hélio tem mais, o neônio tem muito mais e o mercúrio tem muitíssimo mais? Basicamente porque a gente está falando de transições eletrônicas, ou seja, movimentações de elétrons. Se a gente olhar para um elétron e ver as probabilidades que ele tem de subir e descer, ou seja, de mudar de nível, a gente tem uma quantidade possível, limitada, claro, de emissões. Se a gente fala do hélio, o hélio tem mais elétrons, e os elétrons não vão caminhar em parzinhos de mãos dadas, né? Os elétrons vão caminhar de forma que eles vão se alternando. Um vai estar no outro nível, um vai estar num nível fundamental, outro em outro, e aí vai ser excitado, vai retornar. Então, as probabilidades de emissão são maiores. Consequentemente, eu tenho muito mais linhas, tá? Então, imagina só, né? Quanto mais elétrons eu tenho, né? Então, para cá, ó, vai aumentando o número de... Deixa eu até colocar no sentido aqui, ó. Um aumento no número de elétrons. Quando a gente aumenta esse número de elétrons, a gente aumenta o número de linhas. Por quê? Porque a gente aumenta o número de emissões. Por quê? Porque a gente aumenta o número de elétrons que querem voltar para o seu estado fundamental. Tá? Então é por isso que a gente tem esse aumento do número de linhas em relação ao espectro de hidrogênio. E a outra pergunta seria, e a gente consegue ver essas linhas fora desse espectro visível? Na verdade, ver a gente não consegue, mas a gente sabe que existem.
Vamos lembrar lá, quando a gente falou, deixa eu até localizar aqui, ó, isso, aqui mesmo. Quando a gente comentou, ó, que os retornos nos níveis, isso está lá na nossa aula, né, na nossa primeira aula, nossa apresentação de aula, a gente acabou falando um pouco sobre isso. Nesses primeiros níveis, nesse primeiro retorno aqui, o elétron acaba voltando dentro de comprimentos de onda que estão no visível. Então, claro, a gente consegue ver, são as cores, né? Agora, se ele retorna para um nível, por exemplo, com comprimento de onda no infravermelho, que é o que está acontecendo aqui na direita, né? Deixa eu mostrar. Aqui é mais fácil. Aqui, ó. Tá? Na direita. Ou, se ele retorna para níveis onde estão as energias no ultravioleta, ele está retornando. De qualquer forma, ele está retornando para o nível fundamental. Mas a gente não consegue ver. Então, significa que dentro dessas possibilidades aqui, a gente só consegue observar o que está no espectro visível. O que está fora do espectro visível, que é para cá, vamos colocar para o neônio, por exemplo, né, que tem muito mais elétrons aqui. Ó, aqui, pode ser que ele tenha um monte mais de linhas, só que elas estão no ultravioleta. E no ultravioleta, eu não consigo olhar, né? Eu não consigo enxergar a olho nu. Eu preciso de uma instrumentação, eu preciso de um equipamento. E este equipamento é que vai me permitir observar ou identificar, né, essas transições eletrônicas que ocorrem, tá? Da mesma forma seria para o outro lado, né? Da mesma forma seria se a gente estivesse falando, por exemplo, do infravermelho, tá? Seria a mesma coisa. Então, não se limita ao espectro visível. Por isso que é muito comum a gente ver representações associadas, deixa eu marcar aqui com uma cor, associadas aos comprimentos de onda no espectro do visível, tá? Mas a gente pode trabalhar com espectros de linha fora disso, ok? Claro, gente, é uma ideia geral. A ideia é que vocês tentem elaborar aí um raciocínio de vocês e se não conseguirem, que vocês tragam as dúvidas de vocês, tá? Só estou dando uma orientação porque a gente acabou não conversando sobre esses exercícios aqui na semana passada, tá? E também já acalmo vocês, esse primeiro conteúdo aqui, o de teoria, estrutura eletrônica, é o mais abstrato. Depois a coisa se torna um pouco mais concreta. Esse exercício aqui, eu ainda vou deixar para vocês, tá? Qualquer coisa no final da aula eu comento um pouco, mas eu acho que é interessante porque a gente vai retomar algumas coisas hoje e talvez ele fique um pouco mais claro do que ele está pedindo. Mas basicamente para a gente tentar identificar se esse diagrama aqui da esquerda é um diagrama de um elétron ou de mais de um elétron, né? E aí, como é que eu vou diferenciar isso? Quais são os fatores, né? Tá? Essa outra parte aqui dá para adiantar para vocês tranquilo, né? Que é perguntando a que se refere essa energia zero. Essa energia zero, vamos pensar, né? Se não tem energia nenhuma, quer dizer que não tem mais nenhuma relação com aquela estrutura. Então, energia zero significa que o elétron saiu daquele arranjo. Ou seja, o elétron não pertence mais àquele átomo, tá? Então é isso que se refere a energia zero, é o limite. Se ele chegar nessa energia, quer dizer que ele não é mais daquele átomo, então não tem mais por que estudar aquele elétron daquela estrutura atômica, tá? Bom, desse ponto aqui, dessas questões de estrutura eletrônica dos átomos, ficou alguma coisa que vocês queiram retomar por enquanto? Querem amadurecer mais a ideia para depois tirar as dúvidas? Já querem esclarecer algumas dúvidas? Já assistiram as aulas e querem achar alguma coisa que foi, discutir alguma coisa que não ficou tão clara? Não? Por enquanto não? Bom, de qualquer forma, né, a gente vai trocando algumas ideias aí com o tempo. Vocês vão ficando menos tímidos, né? E a gente pode conversar sobre os assuntos aí para esclarecer, né, algumas dúvidas que vocês venham a ter, tá? Bom, vamos então aproveitar o gancho e trabalhar com o assunto de hoje, que é em relação a propriedades periódicas. A gente terminou
a aula, especificamente, né, a parte síncrona da aula passada, comentando que todas essas estruturas eletrônicas que a gente estabeleceu se organizavam num formato de blocos, de períodos e de grupos, né? Que é a nossa tabela periódica. Então, quer dizer, a gente tem ali, né? Vamos olhar esse desenho aqui embaixo. A parte rosa é toda do bloco P e compõe 6 grupos. A parte azul é toda do bloco S com 2 grupos. A parte amarela é do bloco D com 10 grupos. E a parte acinzentada, bege aqui, é do bloco F com 14 grupos. Tá? Por que isso? Porque a gente tem as classificações, as alocações, os agrupamentos de elementos, né, nessa organização periódica, e aí vem o nome, né? Tabela periódica. Por que periódica? Porque mais do que a organização através dos elétrons ou de prótons, existem propriedades que se comportam de uma maneira dentro de certos períodos. Então, quer dizer, elas vão aumentando ou diminuindo conforme eu aumento a quantidade de prótons, conforme eu aumento a quantidade de elétrons, conforme eu diminuo alguma dessas quantidades, e por aí vai. Tá? O importante de entender aqui é que a tabela periódica ela está organizada na sua complexidade, mas ela não precisa ser decorada, ela não é para ser decorada. Por que eu digo isso? Vamos olhar lá uma tabela periódica. Essa tabela aqui, ó, é a tabela da SBQ, Sociedade Brasileira de Química. Isso. Se vocês tiverem que associar, procurar alguma informação confiável na tabela na internet, vocês procuram na Sociedade Brasileira de Química. Então é só procurar tabela periódica SBQ, tá ali, né? SBQ. Tabela periódica SBQ. O site está ali embaixo, sbq.org.br. A sociedade disponibiliza essa tabela gratuitamente, tá? E essa tabela gratuita, ela serve para vocês fazerem download, imprimir, utilizar online como quiserem, tá? Existem outros sites, por exemplo, tabelaperiodica.org, se eu não me engano, que permite que vocês utilizem as informações de tabela periódica, mas com mais complexidade. Tem lá dados de massa, tem outros dados e tal. Agora, de tudo isso, né, de toda essa relação, tem que cuidar com a confiabilidade. Por quê? Porque existem... Aqui, ó, eu vou até aumentar para vocês. Não sei se vai ficar tão nítido, né? Mas porque eu cortei a imagem, mas lá a qualidade é boa. Aqui a gente tem peso atômico, tá? Valores de peso atômico. Nesses outros sites, eles têm esses valores, mas às vezes eles simplificam, eles cortam os valores em algum lugar. Tem que cuidar com isso, porque às vezes é uma informação necessária e você acaba utilizando, reproduzindo um dado errado, tá? Então sempre é bom conferir com fontes confiáveis. Tabela da SBQ, que é da Sociedade Brasileira de Química, que traz daí o PAC. Então é a padrão, é da onde surgem mesmo os dados, né, da tabela periódica, então ela é totalmente confiável, tá? Então só baixar lá, vai pedir um termo de concordo, que é para vocês não comercializarem a tabela e tal, você concorda e já faz o download automático da tabela, ok? Beleza. E aí a gente vai usar ela para conversar um pouco hoje. Por quê? Porque quando a gente fala em propriedades, existe uma propriedade que eu acho que é essencial vocês saberem. As outras a gente vai aprendendo conforme a necessidade em cada assunto. Mas essas aqui, na verdade, que a gente vai explorar um pouco na aula de hoje, são as mais importantes. E com o tempo a gente vai tentando entender por quê. A gente vai tentar falar um pouco sobre o tamanho do átomo, né? Raio atômico. Então, raio atômico ou dimensão atômica, depende aí, né? É um pouco usado, mas existe, né? Onde se encontrar essa terminologia. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem a possibilidade de determinar qual átomo é maior ou menor comparativamente. De novo, eu não vou determinar o tamanho. Quer saber o tamanho? Você vai numa tabela periódica com essa informação confiável e acha o tamanho do átomo. Agora, comparativamente, a gente precisa saber qual é essa relação,
porque a gente às vezes precisa fazer substituições atômicas em moléculas. Isso não é para nossa disciplina agora, né? Isso são coisas futuras, por exemplo, se você for estudar uma especificidade de modificação molecular, ou tratamento molecular, ou dimensionamento molecular, aí você olha lá o tamanho da molécula, o tamanho do átomo e vê qual cabe em qual lugar, né? Análises também são utilizadas com tamanho atômico e tudo mais. Mas para nós aqui, a gente precisa entender o princípio da coisa. E esse princípio da coisa é regido pelo quê? Vamos tentar entender então. Nós vamos partir de dois exemplos mais básicos, conversar um pouco, até a gente falou na aula assíncrona sobre essas relações, depois a gente vai para um exercício com uma comparação um pouquinho fora do padrão, vou ver se vocês conseguem me propor algo, e aí a gente discute, tá? Antes de qualquer coisa, esqueçam, eu odeio esse momento de falar esqueçam, porque parece que vocês aprenderam coisa errada, não é isso. Tá? Esqueçam aquela coisa de falar assim, na tabela periódica, imagina que isso aqui seja a tabela, raio atômico cresce daqui para cá, eletronegatividade cresce daqui para cá. Por quê? Porque isso aqui é basicamente decorar um quadro sem entender o que está acontecendo. E vai servir só para as interpretações gerais. Quando você vai fazer uma comparação mais fora dessa diagonal, a coisa fica mais confusa, tá? Então vamos tentar entender o princípio e a coisa fica mais factível. Bom, vou destacar aqui para vocês o que a gente vai trabalhar, tá? Ó, nós vamos trabalhar com nitrogênio e flúor. E a pergunta é: quem é maior, nitrogênio ou flúor? Então, a gente vai tentar interpretar cada um deles, ó. Vamos olhar o nitrogênio. E qual é a principal informação que a gente tira deles? Do nitrogênio, do flúor, de qualquer elemento? Número atômico, que é a identidade do átomo. Vamos recordar? Número atômico, identidade do átomo. Então, não se modifica número atômico. Por quê? Porque o número de prótons é a identidade, é o que fica nele. Se o elemento lá, se o átomo perdeu 2 elétrons, virou um cátion, ficou com carga positiva, não sei o quê, o número de prótons é o mesmo. Então, essa é a identidade. Esse é o número atômico. Onde é que eu acho o número atômico? Na tabela periódica. Então, nitrogênio e flúor. Vamos lá na tabela e vamos olhar aqui. Ó, nitrogênio. Vou tentar deixar grifadinho aqui um pouco. Flúor. Tá? Nitrogênio e flúor. Número atômico deles está aqui em cima, né? Está aqui, ó. Na lateral. A legenda está aqui no meio. Tá? Número atômico do nitrogênio 7, do flúor 9. Então, vamos voltar lá e vamos colocar nitrogênio 7, do flúor 9. Ok? Dá para decorar isso, professor? Pode decorar. Não precisa. A gente vai sempre ter uma tabela periódica para consultar. Mas tem alguns que de tanto usar você acaba decorando, tá? Mas não se preocupem em decorar ou se preocupar com esses dados aí memorizados. O que a gente faz? A gente distribui? Não. Lembra lá? Tem um caminhozinho. Professor, mas o número vai dar igual, por enquanto. Depois, quando a gente trabalhar com cátions e ânions, não vai ser mais igual. A gente vai perguntar: ele está neutro ou não? Bom, lembra lá, né? Se é tirado direto da tabela periódica, não fez modificação eletrônica nenhuma, ele está neutro. Tudo bem? Então, se ele está neutro, significa que ele está neutro. E quando ele está neutro, a conclusão que a gente tira é que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Deixa eu melhorar esse igual aqui, senão vai... O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? E aí sim, posso dizer então que eu tenho 7 elétrons. Tudo bem, 7 elétrons. Para o flúor, a mesma coisa. Eu sei que ele está neutro, então significa que ele tem 9 elétrons. Ótimo. Então temos o número de elétrons. Para que eu preciso do número de elétrons? Para saber fazer a distribuição eletrônica. Sempre ressalto, né? Não é distribuição protônica, não é distribuição neutrônica, é distribuição eletrônica. Então preciso do número de elétrons. Não adianta eu saber as outras informações. Então vamos lá. Para o nitrogênio,
qual é a distribuição eletrônica? Recordando aí, para quem não lembra, sequência lá também, uma sequência, né, que a gente o problema de decorar a sequência, mas a inicial a gente usa muito, a gente acaba decorando. 1S, 2S, 2P, 3S, por aí vai. Não vamos precisar mais que isso por enquanto. Ok? 1S, 2S, 2P, 3S. O que significa isso? São os nossos níveis e subníveis. E aí a gente vai colocar a quantidade de elétrons que a gente tem, né? Então vamos lá. Nós temos 7 elétrons para o nitrogênio. No S só cabem 2. Então vão faltar 5. Vamos para o próximo. 2S só cabem 2 também. Coloco mais 2. Vou para o próximo. O 2P. No P cabem 6, mas eu tenho mais 3. Coloco 3 aqui. Tá? Ah, professor, colocou o 3S por quê? Porque, na verdade, eu posso representar todos, só que eles ficariam com 0, né? Eu não preciso representar todos os níveis, porque, na verdade, o nível só vai existir se o elétron estiver lá, né? Então, apaga aqui, né? E usa só quem tem elétron, tá? É o que vai fazer sentido no final das contas. E o flúor? O flúor, mesmo caminho. 1S2, 2S2, 2P, 5. Tá? Beleza. Então, montamos certo. Mas e aí? Para que a gente está fazendo tudo isso? Bom, agora a gente vai tentar interpretar para ver se a gente consegue falar sobre, sobre o tamanho deles, né? Sobre o distanciamento nuclear. O distanciamento nuclear é raio. Só para recordar, então, a gente falou um pouquinho lá na aula assíncrona, mas só para a gente não esquecer, como a gente está supondo que a estrutura majoritária do átomo é próximo de algo circular, nós vamos partir do núcleo. Opa. Aqui, do núcleo. E do núcleo nós vamos fazer uma dimensão até o elétron mais externo. Consequentemente, nós temos então um raio, né? O raio atômico, o raio do átomo. Vamos lá. No nitrogênio, vamos tentar interpretar agora do que a gente tem aqui. Vamos fazer um diagrama para cada um. O diagrama do nitrogênio tem no nível 2 elétrons, no nível 2S, ou no subnível S, né? Nível 2, subnível S, 2 elétrons, e no nível 2, subnível P, nós temos 3 elétrons. 1, 2, 3. Se alguém tiver alguma dúvida, interrompe, pergunta, coloca no chat, não tem problema, eu retomo, tá? Se alguma coisa aí que eu estou falando das outras aulas ainda não está claro, a gente fala sem problema, tá? E para o flúor, o que eu tenho? O 1S, o 2S e o 2P, só que agora com mais elétrons, né? Ó, cada setinha dessa é um elétron, né? Aqui. Beleza, fizemos o diagrama deles. Tem duas formas que a gente vai usar para fazer a dimensão desses elétrons. Tá? A primeira delas, a gente vai observar através da quantidade de níveis. Por que eu digo quantidade de níveis, né? Porque se a gente fala a partir do núcleo, a gente vai simplificar. Lembra lá, né? O modelo mais aceito é o modelo de Schrödinger, que é aquele modelo da equação, da probabilidade e tudo mais. Mas a gente vai tentar simplificar um pouco pelos modelos de Bohr-Rutherford para poder, pelo menos, entender de uma forma mais palpável, né? Ah, visual. Fala assim, ah, beleza, faz algum sentido. Então, a gente vai observar a partir do núcleo qual seria o maior distanciamento. Ó, vamos imaginar que eu coloco aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, que está se distanciando. Estou fazendo só um pedaço ali do átomo, né? Está se distanciando ali do núcleo. Vocês concordam comigo? Se eu estou falando
que ele está mais distante, significa que quanto mais níveis ele tem, mais distante do núcleo ele está. Então, se está no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. Então, se eu comparar diretamente esses níveis, quanto mais níveis ele tem, maior é o raio, né? Mais distante do núcleo ele está. Olha aqui, ó. Tá afastado aqui, ó. Do núcleo até o nível 1, está afastado aqui, ó, do núcleo até o nível 2 e está afastado aqui do núcleo até o nível 3. Perceba, o raio vai aumentando. Só que nesses dois casos aqui que a gente representou, o nível externo, o nível o nível mais externo, né, o nível mais para fora com elétrons é o mesmo, né? Eles estão ocupando os mesmos níveis, o 1 e o 2. Então não tem essa diferenciação. Você fala assim, mas mesmo tendo mais elétrons, o nível não conta? Porque eles estão no mesmo nível, né? Se eu falar agora em qual nível eles estão, vamos destacar. Opa, deixa eu colocar só o nível destacado para não confundir. Ó, nível 2, tá certo? Nível 2. Então, olha ali na nossa imagem de baixo, né? É o azul, nível 2. Então não tem como diferenciar, falar é maior, é menor. Então nós temos que ter que olhar outra estratégia. Qual estratégia é? Nós temos que observar agora como estes arranjos estão eletronicamente colocados. Deixa eu tentar mais cor aqui, vamos ver se tem mais de cor. De alaranjado. Pronto. Nitrogênio. Nitrogênio, a gente voltou ali, tem 7 prótons. Identidade, não muda. E 7 elétrons, não tiramos elétrons dele, nada, então tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, tá assim? Não tá assim, mas vamos simplificar só para a gente entender o que está falando, por enquanto. Nitrogênio. Flúor. 9 prótons. Quantos elétrons? 9 elétrons. 6, 7, 8, 9. E aí, a gente vai tentar entender o seguinte. Lá da física, e aí independente se vocês já tiveram ou não, o princípio da física que rege tudo isso, depois, quando vocês tiverem, aprofunda, mas a ideia da física são as forças de Coulomb. Forças de Coulomb, basicamente, vão falar da atração de partículas, atração de cargas. Então, vamos falar o quê? Carga positiva, carga negativa se atraem com uma determinada força, tá? E aí a gente vai observar que é isso que a gente tem. Carga positiva, carga negativa. Olha o nitrogênio, olha o flúor. Por que não colapsa? Né? Porque a gente tem o elétron em movimentos dentro dos orbitais e o próton ali no núcleo, que não são movimentos circulares. Se fosse movimento circular, a coisa ia aproximando, aproximando, até que o elétron chegava no núcleo, explodia e não existiria átomo nenhum, não existiria nada. Né? Então, já se sabe que não é circular. Agora, dessa dimensão toda de movimentação, a gente sabe que a estrutura é essa. Nós temos essa quantidade de elétrons, essa quantidade de prótons para o nitrogênio, para o flúor e para qualquer outro elemento. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente compara isso? Né? Como é que a gente fala isso é maior e isso é menor? A gente vai ter que recordar agora alguns princípios atômicos que mostram para nós que, se a gente comparasse a massa, vamos recordar aqui um pouquinho, ó. Se a gente falar da massa de cada uma dessas partículas aí, a gente sabe que a massa do próton é praticamente igual à massa do nêutron, tá? Então, nêutron a gente não está trabalhando agora, mas sabe que é praticamente igual, então por isso que a gente tem ali a massa atômica contabilizando próton e nêutron. Agora, a massa do próton, ela é muito, muito, muito maior que a massa do elétron, certo? Sendo muito, muito, muito maior que a massa do elétron, isso é fácil de lembrar. Lembra sempre, né, que quem está paradinho ali é o próton e quem está orbitando, entre aspas, não é o nome orbitar, né, mas quem está se movimentando ali em volta do átomo é o elétron. Consequentemente, faz com que a gente
relacione que se a massa do próton é maior, a eficiência de atração dele é maior também. Então, quer dizer, quanto mais prótons eu tenho, mais eu atraio os elétrons. Então, neste caso aqui, ó, como no núcleo do flúor eu tenho mais prótons, eu atraio mais os elétrons, tá? Agora, se eu atraio mais os elétrons, significa que eles estão ficando mais próximos do núcleo. Se eles estão ficando mais próximos do núcleo, significa então que eu estou tendo uma diminuição de raio, tá? Então, olha aqui, né? 7, vamos imaginar aqui, se fosse 7 prótons nesse tamanho, com 9 prótons eu teria este tamanho aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais prótons atraindo para o núcleo. Né? O próton está no núcleo, está atraindo. Se ele está atraindo os elétrons, eles vão ficando mais perto. Consequentemente, o raio, a dimensão do núcleo até o elétron mais externo, é menor. Então, essa comparação permite que eu diga que o flúor é menor que o nitrogênio. Tá? Agora, claro, eu só estou podendo fazer essa comparação analisando que eles estão todos no mesmo nível 2. Eu não posso simplesmente chegar e falar, tem mais próton, tem mais próton é menor. Não. Tem que olhar todos os fatores. Níveis, subníveis, mais prótons, menos prótons. Tá? A gente vai fazer o próximo exercício, vocês vão ver que a comparação é outra. E depois eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem o terceiro. Tá bom? Se tiverem dúvidas, podem interromper, podem falar, eu faço de novo aqui o que precisar, não tem problema. Professor, eu não entendi porque quando tem mais próton é quando é menor. Você poderia explicar isso de novo? Claro, claro, com certeza. Olha lá. O que acontece? Deixa eu achar meu mouse aqui. Peraí, achei. Aqui, ó, deixa eu mudar a cor para ser outro exemplo. Só puxar essa tabela aqui do outro exemplo para baixo, ó, daí a gente tem mais espaço. Aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó. Quando a gente tem 7 prótons, a gente vai ter 7 cargas positivas, né? Então, vou desenhar uma só para deixar o exemplo por enquanto, que vai atrair, eles vão atrair, então, 7 cargas negativas, ou seja, cada carga positiva atrai uma carga negativa, tá? Então, eles estão no mesmo balanço, 7 prótons para 7 elétrons, no caso do nitrogênio, né? Então, nitrogênio aqui, 7 prótons atraem 7 elétrons, tá? Para o flúor, essa relação também é válida, só que agora com 9 prótons para 9 elétrons. Beleza. Mas o que acontece? Quem tem massa maior, né? Quem pesa mais? O próton, né? O próton tem uma massa muito maior do que o elétron. Então, se ele tem uma massa muito maior, vamos imaginar, por exemplo, o sistema solar, né? O Sol tem uma massa muito maior. Se ele tem uma massa muito maior, a força... Agora, para o Sol, a gente fala de força gravitacional, né? Para o elétron não é isso, mas é uma comparação que a gente pode fazer. A força do Sol é tão grande que ele vai atraindo os planetas para mais próximo dele. Por mais que isso dure, né, milhões e milhões de anos, a gente sabe que a tendência é que os planetas sejam engolidos pelo Sol um dia. O próton é a mesma coisa. Ele tem uma massa muito maior, então, consequentemente, ele consegue exercer uma força de atração maior, né? Então, a relação basicamente é essa. O próton tem uma massa maior, consequentemente, ele exerce uma maior força de atração. Tá? Então, quer dizer, se ele exerce mais força de atração, se eu tiver 7 prótons e 9 prótons, quem que exerce mais força de atração? 9 prótons, né? Porque daí eles têm 9 atrações puxando 9 elétrons. Então, comparativamente assim, e claro, comparativamente por enquanto, porque a gente está falando do mesmo nível, né? Todos estão no nível 2, comparativamente nesse sentido, a gente tem
que 9 prótons vão atrair mais para o núcleo. Atrair mais para o núcleo significa que, né, então só para deixar aqui, atrair mais para o núcleo, significa então que eu tenho eles mais próximos do núcleo, ou seja, eu tenho eles com menor. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Um menor raio, tá? Valentina, pode falar, Valentina, fica à vontade. Você está sem som. Olá, Agora, Luiz olá. Ángel. Eu queria mostrar como eu entendo. Então, tipo, a gente tem na última camada, a gente tem a carga negativa, certo? Os elétrons que são carga negativa e os prótons são carga positiva. Quanto mais elétrons eu vou ter e mais prótons, eu vou ter mais carga, mais força. Então, eles vão se atrair ainda mais forte e isso faz com que ele fique, tipo, mais apertado. O que acontece, como o núcleo tem os prótons, tipo que, como o professor falou, tem maior força de atração, são os elétrons que vão. Então, tipo, se junta isso, que a força vai ser aplicada mais hacia o núcleo. Então, tipo, se somam todas essas forças. Quantos mais elétrons na camada de valência, o átomo vai ficar mais apertado. Não sei se eu consegui explicar se para o Luiz Ángel isso ajudou para entender um pouco. Ficou Sim, claro, sim, Luiz? ajudou. Sim, Mais já ou ficou menos? claro. Sim? Eu entendi. Tá bom. Não, Muito beleza. obrigado. Nada, imagina. Tá, beleza. Obrigado, Valentina. Não, mas essa é a ideia aqui. E assim, né? Esse tipo de interpretação, a gente vai tirando algumas informações, tá? Uma hora fica claro, tá? Então, às vezes, né, a gente vai entendendo de um jeito ou de outro. A ideia principal está aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ter que rever a aula para falar, agora esse ponto fiquei em dúvida, agora esse ponto não está claro ou esse ponto esclareceu, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Nessa parte por enquanto? Vocês querem aproveitar para esclarecer algo aqui? Ainda não? Não? Bom, a gente vai para o próximo e depois a gente continua, né? Se necessário, a gente volta lá, tá? Beleza. Bom, aí aqui, o que ele vai pedir para nós? Um outro tipo de comparação de raio atômico, tá? Ele vai pedir que a gente compare carbono e germânio, tá? Vamos simplificar isso aqui para não ficar muito grande a distribuição, né? Só para não... Vamos colocar carbono e silício, tá? Por que eu estou falando carbono e silício? Só para a gente deixar com menos informações, com menos elétrons aí, para a gente simplificar a ideia. Depois vocês fazem do carbono e germânio, que o raciocínio é o mesmo, tá? O que a gente vai fazer aqui com carbono e silício? O caminho é o mesmo, né? A gente precisa dos números atômicos, eles estão neutros, então a gente vai utilizar, sabendo que eles têm o mesmo número de prótons e elétrons, e fazer a distribuição eletrônica. Então vamos lá. Carbono e silício. Vou grifar por outras cores aqui. Ó, carbono, silício. Tá? O germânio, a única diferença, ó, ia aumentar o número atômico, tá? A gente ia para outro período. Carbono e silício, 6 e 14 os números atômicos. Então, 6, 14. Ok? O que a gente vai fazer? A gente sabe que eles são neutros, então a gente sabe que o carbono tem 6 elétrons e o silício tem 14 elétrons. E aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica deles, tá? Da forma como a gente veio fazendo até agora. 1s2, 2s2, 2p2. E acabou. Para o silício, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2.
2, né? Isso, 2. Tá? E acabou também. Observe o seguinte. Vamos tentar olhar sem o diagrama. A gente já vê que elas têm uma distribuição mais diferentona, né? É uma distribuição aí que já se diferencia mais em sentido de que a outra era mais parecida, né? Olhando assim, de uma forma bem geral. Ótimo. Então vamos lá. Para o carbono, vamos fazer os diagramas. Por que eu estou falando fazer os diagramas, tá? Os diagramas eles vão ilustrar para nós as formas que a gente vem vendo de teoria eletrônica. Fica mais fácil. No começo pode parecer não muito simples. Depois ela se torna mais tranquila. Para o carbono, vamos manter aqui que a distribuição é no mesmo sentido, né? A gente tem um S, 2S, 2P, tá? E aí dentro de um S, 2S e 2P, nós temos os elétrons, 6 elétrons. 2, 4, 5, 6. Ok? Para o silício, nós vamos precisar de um diagrama maior. Por quê? Porque agora eu vou falar de outros níveis e subníveis. O 3S e o 3P. Lembra sempre? Subnível e nível só existe se tiver elétron, tá? E vamos lá. Vamos completando, ó. No 2P tem 6, então vai ficar cheio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 3S tem 2, 1, 2. E no 3P tem 2. Bom, agora o raciocínio é um pouco diferente. Vamos observar aqui. Se a gente voltar naquela ideia que a gente tinha lá no começo, de que a distância entre núcleo e níveis aumenta conforme eu aumento o nível, né? Porque ele vai ficando mais longe do núcleo, só para não ter confusão, ó, aqui é o núcleo, tá? Vai ficando cada vez mais longe do núcleo, significa então que quando eu tenho mais níveis, e ó, vamos destacar aqui de novo, né? Aqui eu tenho só o 2 como nível mais externo, e aqui eu tenho o 3 como nível mais externo. Então, o que acontece? Significa que o silício tem elétrons mais para fora do que o carbono. Então, quer dizer, o silício tem mais elétrons, isso é fato, mas não só mais elétrons, porque ter mais elétrons, ó, acompanha comigo. Ter mais elétrons, eu poderia falar, mas tem mais elétrons, tem mais prótons. Se tem mais prótons, então atrai mais. Mas não. Onde eles estão? Eles estão num nível maior, ou seja, mais longe do núcleo, né? Então, nesse caso aqui, eu vou olhar e vou falar o seguinte, então se eles estão mais longe do núcleo, significa que eles estão, ó, numa distância aqui, 1, e numa distância aqui, outro, tá? Deixa eu mudar a cor. Aqui. Tá? Então, em verde é a distância do núcleo até o nível 2, em azul é a distância do núcleo até o nível 3. Tá, aí você pode falar, beleza, então olhando assim a gente vê que o raio é maior para quem tem o nível 3, então o raio seria maior para o silício, tá? Tudo bem, e é verdade, a conclusão é essa. Aí vocês vão me falar, mas por que a gente não vai considerar agora o número de prótons, como a gente fez no anterior, né? Quanto mais prótons, mais atrai. Quem é que ganha, né? A gente vai sempre ter que lembrar que o núcleo vai exercer uma força com os elétrons, né? Então, quer dizer, o núcleo vai exercer essa força aqui, ó. Vamos desenhar. Núcleo, elétrons, elétrons, elétrons. E vamos supor que eu tenho elétrons em todos os níveis, né? Então, eu tenho elétrons no nível 1, tenho elétrons no nível 2, tenho elétrons no nível 3. Opa, no 2 vão ter 8, e no nível 3 tem 4. Olha lá, beleza, tá? Então, tem elétrons no nível 1, tem elétrons no nível 2, tem elétrons no nível 3. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, imagina, quando o núcleo está atraindo carga negativa,
ele não está atraindo uma carga negativa, ele está atraindo todas as cargas negativas junto. Quando elas estão mais longe, elas estão sentindo as forças da carga positiva atraindo, mas ela está sentindo as forças de todas as cargas negativas que estão em volta, né? Essas cargas, ó, vamos imaginar que eu quero atrair este elétron aqui, ó, tá? Este elétron aqui, está no nível 3. Quero atrair ele. O núcleo vai puxar para perto dele. O núcleo está lá puxando. E os outros elétrons estão fazendo o quê? Elétron é carga negativa. Carga negativa com carga negativa, efeito de repulsão. Então, se eu estou puxando um elétron para próximo aqui do núcleo, os outros elétrons tentam expulsar. Então, não dá para considerar só as forças de atração. Tá? Esses elétrons que tentam expulsar, a gente vai ter um nome, tá? E aí a gente não vai explorar muito ele, mas é legal que vocês conheçam. É o chamado, é a famosa, né? Talvez já tenha ouvido falar, blindagem. E blindagem vai nesse sentido mesmo, né? Blindar, segura aí, não é para vir tão perto e vai afastando um pouco, tá? Então, quando a gente fala de diferenciação de níveis, ou seja, quem tem mais níveis está mais distante e o raio é maior, o raciocínio é mais direto. O nível vai sempre ganhar, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala do carbono e do silício, o silício tem mais níveis, comparando aqui. Então, o silício é maior, certo? Tudo bem até aqui? Mais ou menos. Olha lá, né? Rabiscamos bastante. Deixa eu aumentar um pouco aqui, senão vai ficar muito confuso. Se a gente tivesse no presencial, eu já tinha enchido uns quadros aí rabiscando, tá, gente? Então não se assustem, não, que a ideia é que a gente tenha bastante coisa escrita aí, tá? Mas não é por estarmos no remoto, não. Bom, aqui. Volta. Isso. Agora, eu quero que a gente tente estabelecer um raciocínio, tá? Eu quero que a gente compare dois elementos, mas eles não estão no mesmo período, não estão na mesma linha, e não estão no mesmo grupo, tá? Na mesma coluna. Nitrogênio e alumínio, ok? Vamos tentar? Vou deixar 5 minutinhos aí para vocês tentarem achar, ver se conseguem, tá? Se não conseguirem, não tem problema, eu vou resolver com vocês, tá? E depois eu vou deixar um outro para vocês tentarem resolver depois. A pergunta seria, né? Qual é o maior? Nitrogênio ou alumínio? Deixa eu só colocar os números atômicos aqui. Nitrogênio 7, alumínio 13. Ok? 5 minutinhos. Aí a gente já discute eles, beleza? Vamos lá, então. Se quiserem aproveitar e tirar alguma dúvida também do outro exercício, fiquem à vontade.
Vamos lá então, pessoal? Se alguém quiser propor algo aí, fique bem à vontade, tá? Qual seria a ideia? Seguir o mesmo raciocínio do que a gente estava fazendo, né? Do que a gente estava falando. Basicamente, né? Se a gente tem, então, todos neutros, o nitrogênio tem 7 elétrons e o alumínio tem 13 elétrons. Tá? Como que isso ficaria? 2p3 e para o alumínio 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. É isso? 10, 13. Beleza, tá? Quando a gente faz esse comparativo, perceba o seguinte: agora a gente não tem mais nem o mesmo nível, nem a mesma estrutura final, né? Olha aqui, né? Só para, caso não tenha ficado claro. Estrutura final semelhante. Tá? Então a gente não tem mais essa relação. Aqui. Consequentemente, a gente vai precisar analisar caso a caso, né? O que acontece com cada um deles. E aí, a gente vai perceber o seguinte, que se a gente estivesse falando diretamente do número de elétrons e prótons, a força de atração do alumínio deveria ser maior. Então, deveria atrair mais para perto do núcleo. Mas lembra que eu falei para vocês? Tem os efeitos de blindagem. Então, tem os elétrons falando, peraí, não chega tão perto, tal, tá segurando, tá mandando para fora. Então, o número de níveis ainda vai ganhar, porque é muito expressiva a quantidade diferenciada de elétrons, tá? Então, a gente tem aqui, para o nitrogênio, né, o núcleo e 2 níveis, e para o alumínio, o núcleo e 3 níveis. Só ter o nível não significa nada. Poderia ter sido um elétron e aí seria diferente. Fala, nossa, mas um elétron vai fazer quanta diferença? Aí vai ter que ponderar. Agora, nesse caso aqui, ó, nós temos uma diferenciação bastante grande de elétrons e que vão mostrar para nós que essa diferenciação de níveis ainda é expressiva. Por quê? Porque a gente está se distanciando, né, dentro dos grupos, no período também. Então, distanciando no período que eu digo, né? Distanciando de forma horizontal e tem um distanciamento vertical, tá mais para diagonal, né? Mas tem um distanciamento horizontal também, um distanciamento no período. Então, ainda a gente consegue concluir que o alumínio tem o maior raio atômico, tá? Claro, o passo a passo todo, deixo aqui, né, porque a gente já resolveu 2 aí bem detalhados, para vocês tentarem fazer. Não conseguiu? Avisa, eu retomo, faço com vocês na próxima aula, não tem problema, tá? O importante é que vocês tentem fazer também e concluir por vocês mesmos, tá? Só para a gente ter uma ideia aí do raciocínio que a gente vai seguir. Mas ele passa a não ser tão direto. Isso justifica porque não adianta a gente decorar. Aumenta no grupo, aumenta no período, aumenta na diagonal. Não adianta. Porque se a gente pegar 2 elementos totalmente fora dessa diagonal, a gente já não consegue fazer mais nada. Então é bom que a gente tenha essas conclusões pelos princípios. E aí, esse aqui eu não vou resolver agora, para a gente poder ir para uma outra forma outro tipo de raciocínio, mas eu já adianto para vocês. Eu vou deixar isso aqui, tá? Vocês vão lá, acessam a aula depois. Essa conclusão aqui entre alumínio e germânio não dá para fazer teoricamente. Quando a diagonal é direta assim, ó, tá? Porque daí as forças não dá para compensar de forma teórica, não dá para saber. Eles estão muito perto para saber se efetivamente vai ter um aumento, uma diminuição, ou seja, eles estão perto. Olha a ideia. Eles estão perto, como se fossem no período, né? Como se fosse aqui na horizontal, e eles estão perto como se fosse no grupo, ou seja, como se fosse na vertical, mas eles não são nenhum nem outro, tá na diagonal. E aí, se fosse aqui, ó, se fosse no período, ia aumentar de um jeito. Se fosse no grupo,
ia aumentar de outro. E aqui na diagonal aumenta como? Não dá para saber. Mas tentem elaborar um raciocínio para vocês verem isso. Qualquer coisa eu retomo na próxima aula, tá bom? Até aqui, pessoal, estamos indo, tá tranquilo, mais ou menos, deu para ter uma ideia. Para mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom. Tá? Se tiverem dúvidas, vocês vão interrompendo aí, não tem problema, a gente retoma sem problema nenhum. Só coloquei aqui, para vocês verem um desenho mais bonitinho, né, porque eu vou rabiscando ali, de como ficariam essas distribuições eletrônicas, tá? Então, as distribuições eletrônicas são dentro daquilo que a gente comentou um pouco na aula passada, né? De como ficariam dispostos ali os elementos da tabela, né? Como é que eles ficam nas suas distribuições eletrônicas. Por que a gente vai ter que começar a representar assim? Porque isso aqui mostra para nós quem são os elétrons com maior energia, com menor energia, e como é que eles são modificados de níveis e subníveis, ou seja, para onde eles vão, como é que eles podem ir. Lembra lá que a gente comentou rapidamente que eles vão se completando primeiro de forma mais afastada possível, então a gente coloca eles, né, sempre mais isoladamente, que são cargas negativas. Colocar carga negativa vai ter um efeito de repulsão. Quando não cabe mais tudo separado, a gente vai juntando no sentido oposto, e daí eles conseguem ficar. Então, assim, a gente vai preparando. Qual é o objetivo de todos os átomos? Ter uma configuração de gás nobre. Configuração de gás nobre significa que eles querem ter menor energia possível, a famosa maior estabilidade, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui quais são as formas de representar os níveis e subníveis. E aí, de novo, tem gente que vai representar por caixinhas, como a gente mostrou na aula passada, tem gente que vai representar por tracinhos, por bolinhas, não tem problema. A forma de representar é o de menos. O importante aqui é entender o princípio, tá? Só coloquei aqui, então, para vocês verem como que fica essa distribuição eletrônica. E agora, a gente vai olhar um outro tipo de raio, que é o chamado raio iônico, tá? Raio iônico é o raio de quando o elemento não é mais carregado, né? Desculpa, quando ele passa a ser carregado, né? No contrário, ele não é mais neutro. O que significa isso? Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer um com vocês pelo menos. Qualquer coisa, os outros dois, se não der tempo, eu deixo para vocês fazerem em casa. Senão, eu vou encaminhando aqui enquanto a gente tem tempo, tá? Vamos pensar o seguinte. Para ele ser um íon, ele precisa ganhar ou perder elétrons, tá? Isso é tema das próximas aulas. A gente vai falar de ligação e tal. Agora, a gente precisa entender antes que ele perder ou ganhar elétrons modifica a sua estrutura, certo? Então, vamos olhar o primeiro átomo, o primeiro comparativo aqui, que vai pedir para a gente o seguinte. Desculpa. Vai pedir para a gente o seguinte. Quem é maior entre o enxofre e o sulfeto? Sulfeto é o S2-, tá? Não se preocupem, não precisa decorar os nomes dos íons. Se precisar, tem tabela para isso, tá? Só tenho certeza de que vocês estão procurando nas tabelas certas. Mas o nome em si é o de menos. Vocês acham, vocês procuram lá, vocês acham. Alguns são fáceis de usar. Por exemplo, Cl-, todo mundo vai lembrar que é o cloreto, que é o cloreto, tem o cloreto de sódio, né? Agora aqui, por exemplo, vai lembrar o sulfato, sulfeto, qual que é? Então, a gente vai usando e vai procurando as informações. Essa tabela aqui, ó, mostra alguns íons comuns. Então, esses aqui mostram os íons que são mais utilizados ou mais fáceis de serem gerados, tá? São previsíveis, né? Então, quer dizer, qual é o íon do sódio? O sódio mais. Qual é o íon do selênio 2, do selênio? Selênio 2-. Qual é o íon do flúor? O flúor menos. Então, esses já são mais fáceis de interpretar, porque são os que existem. Os outros podem ter mais íons, né? Então, íons diferentes. E aí a gente vai ter que olhar caso a caso. Mas esses são muito utilizados, então já dão um amparo aí bastante grande para nós. Mas vamos voltar, vamos olhar o comparativo. Quem é maior, o átomo ou o íon? Né? O átomo neutro ou o íon. Então vamos olhar aqui o enxofre. Ó. A pergunta é entre o enxofre e o S2-. Vamos na tabela periódica. Onde está o nosso enxofre? Olha lá o nosso enxofre. Ó. Número atômico, 16. Então, a gente vai voltar e vai fazer... Opa, você inverteu o jogo aqui, né? Isso.
e vai olhar. Enxofre, número atômico 16. O enxofre está neutro? O enxofre sozinho está neutro. Se ele está neutro, então ele tem 16 elétrons. Se ele tem 16 elétrons, eu vou fazer a distribuição eletrônica de 16 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 10, 16. Isso, tá? Beleza, vou deixar essa informação aqui por enquanto. O enxofre 2-, que número atômico ele tem? 16, não mudou o elemento. O número atômico é o número atômico dele. Acabou, tá? O número atômico é identidade e não vai mudar. O que mudou? Mudou a quantidade de elétrons que ele tem. Então, agora, a pergunta é, ele está neutro? Não. Se ele não está neutro, olha lá. Por que ele não está neutro? Ó, vou deixar grifado aqui. Mesma cor. Tá? Não está neutro. Por que ele não está neutro? Porque ele tem uma variação de carga. Isso significa que ele tem 16 elétrons, que são os elétrons referentes ao átomo neutro, mais 2 elétrons. Tá? Vamos lembrar? Estrutura do átomo. Prótons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Quem é mais leve? Quem que faz transição? Quem que sai e volta para o átomo e faz ligação? Tudo é elétron. Então não existe o próton se mexendo, o próton saindo, o próton entrando. É elétron saindo, elétron entrando, elétron se movimentando, elétron fazendo um monte de coisa. Então tudo é eletrônico. Tá? Consequentemente, eu não vou tirar próton ou colocar próton. Eu vou sempre tirar e colocar elétron. Ah, mas se for carga positiva, eu vou tirar elétron. Se for carga negativa, eu vou colocar elétron. Sempre elétron, nunca próton. Tá? Então aqui no caso, ó, 16 elétrons mais 2 elétrons. Vamos ficar com 18 elétrons. E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica. Qual é a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? Distribuir agora são 18 elétrons. Beleza. Vamos tentar entender o que acontece. Ó, nós não vamos olhar mais para a tabela agora. Nós vamos olhar para o próprio elemento, porque é um comparativo dele com ele carregado. Beleza. Nós temos uma estrutura que tem... Deixa eu mudar as cores aqui. Nós temos uma estrutura que tem 16 prótons e 16 elétrons, que é ele neutro. Nós temos outra estrutura, que são 16 prótons e 18 elétrons. E aí? O que eu falo, o que eu comparo, o que eu faço? Bom, vamos observar. Se eu tenho, lembra lá, próton e elétron, forças de atração, significa que aqui em cima eu tenho um próton atraindo um elétron. Tá? Próton por elétron, né? Um cabo de guerra. Então a força está igualada. Aqui embaixo eu já não tenho isso. O que eu tenho? Eu tenho próton para um pouco mais de um elétron. Não tem como eu dividir elétron, né? Então, essa força aqui vai ter que se dividir para mais elétrons. Dois prótons lá vão ficar atraindo 2 elétrons pelo menos. Por quê? Porque eu tenho mais elétrons. Né? Ó, aumentei o número de elétrons aqui. Deixa eu até deixar no pontilhado. Tá? Aumentei o número de elétrons. Consequentemente, esse próton vai se dividir, né? Ele vai precisar atrair mais elétrons. Então, quer dizer, a força que ele exercia para atrair um elétron só, agora ele exerce para atrair 2. Então, ele fica se dividindo. Fala, e agora? Como é que eu faço? Então, ele vai atraindo, vai deixando eles mais próximos de si, mas não tão próximos quanto deixava na parte de cima, ou seja, no átomo neutro.
tá? Então, como ele não consegue atrair com tanta eficiência, já que tem mais elétrons, o raio da espécie, né? Vamos colocar raio assim. O raio do ânion, né? Então vamos lembrar o nome, né? O carregado negativamente é chamado de ânion, é maior que o raio do átomo neutro. E aí, a gente vai poder estabelecer uma regra, né? Não precisa ser decorada, tá? Mas só para ficar clara a ideia. Aqui embaixo. Para os ânions, que passam a ter mais elétrons e fazem com que os prótons, com que o núcleo, né, não atraia tanto essas cargas com tanta eficiência quanto atrairia no átomo neutro, os raios vão ser sempre maiores. E aqui está um comparativo, ó, até com os valores, tá? Com os tamanhos de raio. Todos os aqui o nosso exemplo, ó. Tá? Todos os raios aniônicos, ou seja, os raios iônicos carregados negativamente, vão ser aumentados, porque a força do núcleo passa a não ser tão expressiva. Ele vai ter mais elétrons para atrair, certo? Agora, se a gente modificar o raciocínio e for falar, como pede aqui o nosso segundo exemplo, né? Então, como pede o nosso segundo exemplo, para o cátion, aqui, a gente ia ter que entender que vou colocar mais para cá para não confundir aqui. Para o cátion, a gente vai ter o quê? O cálcio e o cálcio 2+, tá? Que é o que o exercício pede. O que acontece nesses casos aqui? A gente passa a ter um raciocínio oposto, nem diferente, é oposto. 2+ não significa que ele tem 2 prótons a mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons. E por que está 2+? Porque ele deixou 2 cargas positivas disponíveis. E agora pensa só, quer dizer, então, que é a ideia contrária. A carga negativa agora vai poder ser atraída não por uma, mas por 2 cargas positivas. Poxa, vamos recordar, né? Se a carga positiva, que está lá no núcleo, pode atrair um elétron só, pode atrair 2 vezes mais, o que ele estaria para fora, o que ele estaria atraindo, ele vai atrair muito mais. Então, o raio vai diminuir muito. Consequentemente, aqui, ó, para os cátions, né, ó, que a gente tem aqui, ó, o nosso exemplo, o raio do cátion vai ser sempre menor que o raio do átomo neutro, né? Ele vai ficar diminuído, né? Ele vai ficar cada vez menor, ok? Então, eu consigo fazer com que essa relação seja diminuída em relação ao átomo neutro, porque a carga, efetivamente, a carga nuclear, vai conseguir atrair com mais eficiência os elétrons que agora estão disponíveis. Por quê? Porque o cátion perdeu elétrons, tá? Semana que vem a gente vai falar de ligação, vamos trabalhar melhor essa questão de perder ou ganhar elétrons, mas de qualquer forma, o importante aqui para nós no raio é entender que o tamanho é modificado comparativamente. Então, olha só, a gente está fazendo um comparativo dentro do próximo átomo, do próprio átomo. Eu vou deixar como um desafio para vocês, além da outra comparação que a gente fez ali no raio atômico, agora para o raio iônico, né, que a gente classifica, eu vou deixar este item C aqui como desafio para vocês, tá? Que é comparar 2 átomos distintos. Um é um ânion, né, então um está carregado e o outro não, mas não são o mesmo átomo. O que será que a gente tira de conclusão? De novo, para vocês tentarem tentarem trabalhar em cima e para a gente depois poder trabalhar com
com esses dados, né, com essas dúvidas que vocês venham a ter e até solidificar aí algumas coisas que ficaram no ar, tá? Bom, e aí, já indo para encerrar nossa aula, só para comentar um assunto, como eu falei para vocês, raio atômico é mais importante para a gente interpretar, mas comentar um assunto que vai fazer gancho, desculpe, vai fazer gancho com a aula que vem, então para deixar aqui como uma propriedade periódica também, que é a energia de ionização. O que é uma energia de ionização? É como o próprio nome já diz, é quanto eu preciso de energia para que o meu átomo se transforme num íon, ou seja, para que o meu átomo fique carregado. Carregado como? Né? Bom, eu vou tentar tirar um elétron dele. Né? Então, eu vou tentar tirar um elétron, o que vai acontecer? E aí a gente vai, na semana que vem, ver quem prefere tirar, quem prefere ganhar. Não olhem isso por enquanto. Mas, basicamente, eu vou mostrar, vou inverter aqui, né? Vou colocar primeiro esse gráfico. Existe uma periodicidade, e por isso que ela é mais uma propriedade periódica, existe uma periodicidade em observar que, por exemplo, o lítio, o sódio, né? Vou até grifar aqui para não ficar tão abstrato. O lítio, o sódio, potássio, rubídio, têm baixíssimas energias de ionização, ou seja, perdem elétron com uma grande facilidade. Por quê? Se a gente for olhar na distribuição eletrônica, eles estão lá com os elétrons, os últimos elétrons sozinhos, então eles vão querer perder esse elétron, né? A gente vai explorar isso mais em ligação, mas ele vai perder esse elétron com relativa facilidade. Conforme for aumentando o número atômico, ou seja, aumentando, né, a quantidade de elétrons e prótons desse elemento, eu vou aumentando essa energia de ionização. Então, olha lá, para os gases nobres, são as maiores energias de ionização. Gás nobre não quer perder elétron, gás nobre está na sua estabilidade energética, porque quer perder elétron. Elementos próximos dos gases nobres, né, cloro, que seria aqui, né, flúor aqui, o cloro aqui, também não querem perder, né? Eles vão querer ganhar elétron, não querem perder elétron. Então, a energia de ionização dele, a energia de ionização do bloco D, que são os elementos de transição, é uma ciência à parte, tá? Varia diferentemente, tem outros princípios, então a gente não vai explorar tanto. Agora, o que eu quero destacar com vocês aqui, só para a gente encerrar, é por que a energia de ionização do hidrogênio é tão alta? Por que ela não é lá embaixo, né? Porque fala assim, mas ele não é da família, mas ele está tão pertinho dos metais alcalinos, né? Por que a energia dele é tão alta? Por que ele não quer perder? Bom, basicamente, o hidrogênio, ele tem o número atômico 1. Então, ele tem um elétron. Se ele perder esse um elétron, ele vira um próton. Porque ele vai ter um próton, né? Então, ele tem um próton, um elétron. Se ele perder, a distribuição eletrônica dele, um S1. Se ele perder esse elétron, sobra só o próton, não sobra mais nada. Então, imagina só, o que ele tem de exclusividade é o próton dele atraindo o elétron dele. Não tem mais nada. Então, esse elétron vai ter uma grande dificuldade em sair. Pode sair? Pode, mas vai ter uma dificuldade muito grande. Ele vai tentar tirar esse elétron da estrutura e a dificuldade disso acontecer vai ser bastante grande, tá? Consequentemente, o hidrogênio vai ficar ali numa situação bem atípica. Por isso que existe uma química quase que do hidrogênio, né? Se estuda muito para o hidrogênio para depois se estudar para os outros átomos. E aí, depois a tendência é normal. Então, a tendência periódica. Observem que o que ocorre aqui é o seguinte. A cada gás nobre, a gente tem, tá? A energia cai muito. Por que cai muito? Essa queda de energia está associada a uma mudança de nível energético. O que eu quero dizer com isso? Tá indo lá, né? Tá passando o período. Era um P1, 2P1, agora 2P2, agora 2P3, vai aumentando o número de elétrons. 2P6, chegou no gás nobre. Depois vem o quê? 3S1.
Então, volta lá para o começo, mudou o nível. Se mudou o nível, esse elétron está bem mais para fora e é um só. Ele sai com mais facilidade. Então, abaixa muito a energia de ionização, tá? Então, é por isso que a gente tem, como está mostrado em rosa aqui, por isso que a gente tem essa queda, né, na energia de ionização, tá? E esses valores em si, eles são mostrados aqui. Essas energias de ionização, ó, por exemplo, para quem quer perder elétrons, é bastante pequeno, tá? A segunda energia de ionização, quer dizer, perder mais um elétron, já não é tão pequena assim. Por quê? Porque agora começou a mudar a quantidade, o balanço de cargas. Lembra lá? Eu perdi elétrons, eu deixei positivo. Então, os prótons estão atraindo mais os elétrons. Então, agora não sai com tanta facilidade. Então, olha só, se vocês observarem, olha o absurdo, né? De uma grandeza de 400 e pouco quilojoules, né, que nós estamos trabalhando aqui como unidade, 400 e poucos quilojoules, se nós vamos chegando mais próximo aqui para o silício, por exemplo, a quarta energia de ionização é 4.000. Então, é muito difícil tirar esse quarto elétron. E aqui dentro, eles chamam elétrons do caroço, né? Esse termo é pouco usado, mas ainda aparece nos livros. Quer dizer aqueles elétrons que não estão no nível mais externo. Então, por exemplo, eu faço a distribuição ali, né? Tem um S2, dois... Opa, deixa eu deixar aqui um maiorzinho. Tem um S2, dois S2, 2P6, 3S1, tá? Eu vou trabalhar com este elétron aqui como sendo mais externo. E estes outros aqui, eles vão chamar de caroço, tá? Deve ser um nome pouco usado. Ah, se é só um elétron mais externo? Não, 3S2, 3P6, mas é o que está mais para fora. Os que estão lá dentro, ele vai chamar de caroço aqui, então ele vai dizer, é muito mais difícil de tirar, então ele nem contabiliza. Olha para o sódio aqui, ó, vai de 400 e pouco para 4.000 e pouco, então nem se considera que vai tirar um elétron desse. Por quê? Porque daí eu já mudei de nível, eu aproximei do núcleo, e isso vai dificultar com que eu consiga tirar esse elétron, tá? Beleza, pessoal? E aí? Temos alguma... Claro, eu sei, é muita informação, vocês vão digerindo isso aos poucos, mas por enquanto, alguma dúvida? Alguém tem algo a acrescentar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer xingar um pouco? Não? Tem certeza? Vocês podem se manifestar no chat também, tá? Fiquem bem à vontade aí, se tiverem dúvidas, não quiserem falar, podem colocar no chat aí que eu vou acompanhando normalmente, tá? Bom, pessoal, então, igual eu falei para vocês, até a primeira avaliação a gente mantém esse formato, depois a gente conversa novamente, né, como vai ficar a situação. A avaliação, já adiantei para vocês, não vai ser uma prova no horário da disciplina, não é essa a nossa intenção, vai ficar uma atividade aí, vocês vão ter um tempo grande para fazer, mas a gente ainda tem algumas aulas até lá, tá? Vocês sabem o meu e-mail, sabem como me procurar, assistam as aulas novamente, acompanhem a disciplina, para não deixar acumular dúvida, porque os assuntos vão se completando e aí talvez fique uma coisa muito mais complexa depois, ok? Pessoal, então, não havendo mais nada, né, não tendo nenhuma dúvida aí que vocês queiram esclarecer nesse momento, muito obrigado pela atenção, bom fim de semana para vocês, a gente se vê assincronamente segunda-feira e sincronamente na próxima sexta-feira, tá? Mas de qualquer forma, eu e a Valentina estamos à disposição para, se vocês quiserem esclarecer algum ponto, ok? Então, muito obrigado e até semana que vem. Bom fim de semana, boa sexta-feira aí, restinho de sexta-feira para vocês. Até mais. Até, professor. Até. Semana para todos. Valeu, bom fim de semana. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, obrigado.